Ontem apareceu na televisão mais um episódio que mamãe pegou uma situação que ela filmou, que ela realmente não gostou, uma situação bem chata. Isso não é legal, porque a gente se coloca no lugar dos pais. Se fosse meu filho também não gostaria, né? Mas eu tô levantando uma reflexão aqui, ó. Ver se vocês concordam comigo, ou talvez não. Mas assim, cada vez mais eu acho necessário câmeras de monitoramento em todas as áreas, tanto da educação infantil, anos iniciais, anos finais e ensino médio. Tem uma cidade vizinha aqui, onde eu trabalhei como efetiva, que eu era coordenadora, que se resguarda todas as salas, toda a escola é monitorada. As câmeras ajudaram muito em certas situações. Vou dizer aqui uma situação que aconteceu, graças às câmeras. Era o último dia de aula da escola, onde os alunos sabiam quem passou, quem não passou, quem reprovou. E teve um garoto dos anos finais, 9º ano. Ele reprovou. Ele já deveria estar ciente que ia reprovar por causa das notas, pelas faltas, né? E o comportamento, gente, o comportamento dele o condenou também. Aquela situação das câmeras ajudou muito em uma situação no final do ano. Esse menino passou e furou com prego um pneu pelo menos de carro dos professores que estavam na rua. Sabe como nós nos descobrimos? Por causa das câmeras. Outra situação, tá? O meu carro, como às vezes o estacionamento da escola não permitia, né? Estava cheio, a gente era obrigado a deixar o carro na rua. Um ônibus veio e bateu no meu carro e levou a lateral toda. Tu achas que ele parou? Quem salvou? As câmeras. Então, assim, isso são só algumas situações. Se você procurar na internet, tem várias situações de alunos com mau comportamento, com desvio de conduta. Não só alunos, mas professores. Eu não quero ficar falando, né? Porque às vezes tem coisas que a gente não pode falar o que tem vontade, né? Mas, lembra do que eu falei no outro vídeo? Sobre a vocação. Isso, a vocação. A maioria tem, porque escolheu isso para você, aqui os professores, né? Alguns, todavia, a maioria tem vocação, mas tem alguns que deveriam procurar outra coisa para fazer, tá? Porque se você não está gostando de uma situação, criatura, vá procurar a sua turma. O teu lugar aí não é na educação, tá? O seu lugar não é na educação para cometer certas atitudes que a gente repudia. Que eu estou dizendo que nem todo mundo. Nem todo mundo. Mas situações esporádicas que acontecem de pessoas que não deveriam estar na educação. Simplesmente não deveriam estar na educação. Deveriam estar fazendo qualquer outra coisa. Mas é como eu digo, se não tiver, não adianta fazer só uma prova. Passou, entrou. Mas deveria ter, eu, Ana Cláudia, penso que todo professor deveria passar por um processo psicológico. Sim, um processo psicológico. Tem empresas que fazem as entrevistas, nós não temos nem entrevista. Como é que você vai saber certas situações? Porque numa entrevista, numa entrevista de emprego, tá? Eu trabalhei nessa área também, né? Já selecionava, recrutava funcionários, né? Recrutava pessoas. E sei que tem conversas que 1 ou 2 ou 3 perguntas se aquele indivíduo é para determinada função. Porque tem muitos que não são, tá? Mas na educação não tem isso. E
eu digo para vocês, cada vez está ficando pior. Vai chegar um tempo que não vai ter professor. A maioria não está mais querendo nem trabalhar, porque a gente olha situações que acontecem, por exemplo, com filhos de vocês, com os meus filhos. Mas e quando é o contrário? Que na maioria das vezes é o contrário. Penso eu, as câmeras iriam ajudar muito nessa hora. Escuta o que eu estou falando. Por que que não libera? Porque quem não deve, não teme. Quem não deve, não teme. Todos se resguardariam, né? Então, tá aqui uma indignação minha, porque ainda não fizeram isso, tá? Porque tem muitos lugares bons que eu conheço que tem câmeras só, mas às vezes nem funcionam. Às vezes nem funcionam. Se botasse um monitoramento de dentro das salas também, resguardaria muito mais. Porque você viria fora, quem está rondando a escola, dentro, tá? E tiraria muita gente de situações constrangedoras, né? Porque, às vezes, você é uma coisinha que você faz que tem um outro viés, que, na verdade, pegam as coisas pela metade, e aí não sabem o que aconteceu para chegar, talvez, naquela situação. Tá? Não estou passando a mão em ninguém, porque, como eu falei para vocês, tem gente que não tem a vocação. Eu já vi pessoas que eu pensei assim, meu Deus, o que está fazendo na educação uma criatura abençoada dessa? Né? Vai fazer outra coisa. Mas na educação não seria o lugar. Pois eu já cheguei a trabalhar com pessoas que disputavam, pasmem, disputavam quem reprovava mais aluno. Se você está numa empresa, você tem um cargo, sempre tem a hierarquia. Tem sempre alguém supervisionando você. Nas escolas, nas salas de aula, não tem. Dificilmente alguém vai para a sala, dificilmente alguém da gestão vai para a sala. Acontece que vai, não estou generalizando, criaturas. Olha o que eu estou falando. Não estou generalizando. Estou falando o que eu já vi. Não estou falando que são em todos, né? Também já vi alunos baterem em professores. Eu tive um caso também, que eu chamei a atenção de dois alunos do sexto ano, tá? Sexto ano, nos anos finais, simplesmente me peitaram, que não aceitaram uma nota, não sei o quê, e vieram bater o peito no meu. Eles me peitaram para saber quem eu era, ou para dar uma nota daquelas para eles, porque eu falei que eles tinham que estudar. Quando eu digo que a educação vem de casa, a educação vem de casa. A escola é para escolarizar. Aí uma criatura dessa, ou umas criaturas dessas, tiram as notas baixas, quem é o culpado? É o professor? Tem pessoas nesse nível também, porque tanto professores como alunos que deveriam, tá? Porque tem gente do mal, se assim vocês me entendem, tá? Em sala de aula também, que ameaçam professores. Agora, por que eles não falam? Quantos professores, por alunos que não aceitaram as notas que receberam, né? Então, assim, eu digo para vocês, vai chegar um tempo, não vai demorar muito, não vai ter mais professores, porque os professores estão com medo, por quê? Porque a lei é frágil, a lei nessas horas é branda, tá? Até 17 anos é só reformatório, tá? Não responde criminalmente, vai só para uma instituição para a gente ajudar a sustentar, né? Vão lá e não acontece nada. Então, só para dizer, não estou passando pano em ninguém, mas eu sempre digo, eu sou a favor de monitoramento nas salas de aula e em todos os cantos da escola. E uma seleção psicológica para todos os professores que queiram trabalhar. Psicólogo para saber se a pessoa tem a vocação para trabalhar na área da educação.
porque tem uns que não têm. E também sugiro que os pais, não digo lá que quando às vezes a gente faz a reunião no começo do ano, para fazer os combinados que vai acontecer durante o ano, não vão? Quem não vai tem que acatar, gente. Não foi? Acatou que os outros aceitaram. Por isso é feita uma reunião, tá? Mas os pais também deveriam ter como é que é? Umas palestras, né? De como cuidar dos filhos, como tratar os filhos, para os filhos não bater. Vocês entenderam, né? Porque tem filhos, tá? Que a gente vê muito por aí, até nas redes sociais, mandando o pai calar a boca, porque não é isso, porque não é aquilo. Desde quando um filho ou um aluno tem que responder? Tá? O respeito é bom e todo mundo gosta, para todas, para todos, tá? Pais, professores, alunos e demais que são envolvidos na situação, tá? É isso aí. É isso aí que eu queria falar hoje. Tá legal? Até a próxima.